Vamos lá, corintianos, vamos para o nosso exercício de fenômeno, tá bom? Do dia de hoje, pessoal do matutino. Então vamos lá. O pistão da figura tem uma massa de 0,5 kg e o cilindro de comprimento ilimitado é puxado para cima, com velocidade constante. O diâmetro do cilindro é 10 centímetros e o do pistão 9 centímetros. E entre os dois existe um óleo, né, de viscosidade cinemática 10 a menos 4 metros quadrados por segundo. E o peso específico desse óleo, 8.000 newton por metro cúbico. O que ele quer saber? Com que velocidade deve subir o cilindro para que o pistão permaneça em repouso? Tá? Então o que ele está falando aí? Ele está falando para supor que o diagrama, tá, de velocidade seja linear e que a gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então nós temos aqui, né, o cilindro, ó, diâmetro 10 centímetros, o pistão, diâmetro 9 centímetros, o fluido aqui entre eles, a altura desse pistão é 5 centímetros. Tá bom. Esse exercício é mais um exercício, né, que envolve a lei de Newton para a viscosidade. Relembrando aí, corintianos, qual é essa lei de Newton para a viscosidade? É que a tensão cisaliante ela é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade e a constante de proporcionalidade é a viscosidade dinâmica, tá bom? Então, os fluidos que obedecem essa lei são conhecidos como fluidos newtonianos, tá bom? Então, o que essa lei está informando? Ela está informando que a tensão cisaliante é igual à viscosidade dinâmica, certo? Vezes o gradiente aqui da velocidade, tá bom? Que é aqui, ó. Delta. Aqui é V, aqui é Y. Tá bom? Aqui é V, aqui é Y. Tá. Então, vamos lá. Como o exercício ele está falando que o diagrama, tá, de velocidade ali é linear, tá? Então, o gradiente aqui, ó, da velocidade, ele vai ser o quê? Ele vai ser a tensão cisaliante, tá? Igual a minha viscosidade dinâmica vezes a velocidade, tá? Velocidade sobre a espessura do óleo, beleza? Então, essa aqui é a lei de Newton para a viscosidade simplificada. Beleza. Só que aí, o que nós temos que olhar? Nós queremos o quê? A velocidade é que eu quero. Nós não temos a tensão cisaliante, nós não temos a viscosidade dinâmica e nós não temos a espessura. Então, do óleo. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que abrir essa fórmula aqui, tá bom? Então, a tensão cisaliante nada mais é que força sobre área, tá bom? E eu vou colocar esses dados aqui, ó, tá bom? Ó, repassar esses dados para cá, tá bom? Lembrando que aqui é velocidade. Beleza, então vamos lá. O que é a minha área aqui? Essa área aqui, né, é a área aqui, ó. É a área entre o pistão, tá? E o óleo aqui, ó. Tá? Então, essa área é a área lateral do cilindro, tá? Lateral do cilindro. Aguenta aí que eu tô segurando o celular pela mão, hein? Com a outra mão, tá bom? Aguenta aí que até eu comprar um suporte aí pro celular. Então, vamos lá, beleza. E essa força aqui, tá? Essa força aqui, quem é essa força aí? Essa força é a força cisaliante. Mas aí você vai falar assim, professor, quem é a força cisaliante no pistão, né? Qual é o sentido dessa força? Essa força do pistão, cisaliante do pistão, ela é vertical para cima. Por quê? Porque o pistão está em repouso. Se ele está em repouso, então eu tenho uma força para cima e uma força empurrando para baixo que mantém ele em repouso. Só que, por padrão aqui, o pistão ele estaria sendo empurrado para baixo, tá? Então, a minha força cisaliante ela tem que ser para cima. Porque a força cisaliante ela é a força que equilibra, tá, o peso do pistão que está sendo empurrado para baixo, tá bom? Então, o peso do pistão vai ser o quê? Vai ser a massa, tá? Massa vezes a gravidade, certo? E aí o que acontece?
O módulo da massa vezes a gravidade é a mesma coisa, é igual à minha força cisaliante, tá? Que seria uma força de tração para cima. Então, se eu substituir o F aqui pela massa vezes gravidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a minha massa vezes gravidade é o quê? É a área. Qual é a área lateral de um cilindro? É π vezes diâmetro do pistão vezes a altura do pistão. Então eu vou colocar isso aqui embaixo, ó. π vezes diâmetro do pistão vezes a altura do pistão, que é igual ao quê? A viscosidade dinâmica vezes a velocidade e a espessura do óleo, beleza? Isso eu tenho, 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 eu não tenho isso aqui eu quero e eu não tenho isso aqui. Então ainda preciso abrir essa fórmula. Vamos lá. Então, vamos ler aqui o Shirinai. Tá, então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte, a viscosidade, tá, dinâmica, ela é o quê? Que é essa aqui? Ela é a viscosidade cinemática vezes o ρ, que é a massa específica. Só que no nosso exercício, ele não mostra a massa específica, ele fala sobre o peso específico. Então, olha a jogadinha que nós vamos fazer. O que é a massa específica? Massa específica, ela é o quê? Ela é o peso, tá, específico sobre a gravidade. Certo? Ó, isso aqui que é a minha massa específica. Então eu vou trocar esse por esse aqui, ó. Então eu vou deixar assim, ó. Viscosidade dinâmica é igual viscosidade cinemática vezes o quê? Peso específico sobre a gravidade, tá bom? Vou guardar isso aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquela fórmula, ó. Massa vezes gravidade, π, diâmetro do pistão, altura, né, ó, igual. Aí eu vou colocar o que aqui, ó? Eu vou colocar isso aqui, ó, tá? Ó, isso aqui, ó. Eu vou colocar a minha viscosidade cinemática, certo? Vezes o meu peso específico, isso aqui é o peso específico, pela gravidade. E agora, ó, tá vendo? Ó, eu vou pegar esse pedaço aqui da fórmula aqui, ó. Tá, ó. Que é aqui, ó. Que é a velocidade sobre o espaço. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vezes velocidade sobre o espaço. Legal. Tô quase lá. Então, ó, tenho isso, tenho, tá? Aqui eu tenho, certo? Tenho. O que eu não tenho? Eu não tenho esse e não tenho esse. Aqui é a velocidade que eu quero e aqui é a minha espessura. Não tenho. Não tenho? Será que eu não tenho? Vamos pensar se eu não tenho. O que seria então a espessura do óleo? Se a gente olhar aqui, ó, a espessura do óleo nada mais é que o diâmetro desse cilindro menos o diâmetro desse pistão dividido por 2, tá? Então, se eu pegar isso e substituir aqui, isso daqui iria ficar assim, ó. Diâmetro do cilindro menos diâmetro do pistão dividido por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou jogar isso aqui para baixo, certo? Vou isolar esse aqui, porque é o que eu quero, certo? Vou jogar isso para baixo e vou jogar a gravidade aqui para cima. Então, eu vou isolar aqui, vai ficar velocidade é igual. Então, vamos lá. Massa vezes gravidade ao quadrado, tá? Porque subiu, sobre π vezes diâmetro vezes L vezes viscosidade cinemática vezes o meu peso específico. Vezes, e aí, diâmetro 2 menos 1, que é o cilindro, menos o pistão, dividido por 2. Se eu trocar todo esse chabarai aqui e colocar os valores, vai ficar o quê? 0,5, que é a massa, certo? Que o exercício está me dando aqui, ó, tá? Que é esse 0,5 aqui, ó, que é a massa do pistão, tá? Vamos lá. Vezes 10, que é a gravidade ao quadrado, tá? Aí eu tenho π, eu tenho o meu diâmetro aqui, do meu pistão, que ele é 9 centímetros, mas eu tenho que colocar em metros. Então é como fosse aqui 0,09 metros, tá? Que tem que ficar em metros, vezes os 5 centímetros aqui, que é a altura,
que em metros vai ficar 0,05 vezes a viscosidade, aqui ó, 10 a menos 4, vezes o que? O peso específico, que é 8.000 newtons. Todo esse chabarai vezes o que? 0,10, que seria os 10 centímetros do cilindro, menos 0,09, que seria 9 centímetros do pistão, dividido por 2. Fazendo todo esse chabarai, o que nós vamos achar? Nós vamos achar 50 sobre 0,011,309,7336 vezes, isso aqui é o 0,005, tá? Fazendo esse chabarai, vai dar velocidade 22,10 metros por segundo. Então, essa velocidade de 22,10 metros por segundo é a velocidade que o cilindro deve subir para que o pistão permaneça em repouso. Beleza? Então, chabarai.